Agora vamos mudar de assunto aqui no Bom Dia Pará. Essa semana a gente falou aqui sobre as reclamações de consumidores sobre as contas de energia elétrica, a diferença muito grande de um mês para outro. E numa entrevista ao vivo, o representante da CELPA disse que os trabalhos estão sendo feitos para melhorar o atendimento e que as pessoas que se sentem prejudicadas podem procurar o atendimento nos postos da empresa. Esse é o primeiro passo, mas a Defensoria Pública do Estado também está realizando atendimentos relacionados às reclamações contra a concessionária de energia, ou seja, se você vai à CELPA e não consegue resolver, você pode procurar a Defensoria Pública para tentar mediar o conflito. E é sobre o assunto que a gente conversa agora ao vivo com o nosso repórter Ronan Frias. Oi, Clotilde, você sabe que aqui, onde nós estamos agora, na Defensoria Pública do Estado, são recebidas em média 12 reclamações contra a CELPA, pelos mais variados motivos. O principal deles, o mais comum, é justamente com relação à cobrança abusiva e também indevida. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto com a Defensora Pública que está participando hoje com a gente, Rossana Parente. Muito obrigado pela sua participação. Doutora, eu queria lhe perguntar o seguinte: a gente percebe que já existe uma fila aqui do lado de fora, mas esse atendimento começa a partir das 8 horas. Mas para tentar agilizar a população, o que a gente pode trazer de arma, de munição para tentar agilizar esse processo? Por exemplo, o que a gente pode trazer de provas para tentar materializar essa denúncia? Todos os documentos relacionados à cobrança, à sua reclamação, são necessários que você traga. Por exemplo, quando há uma inspeção na unidade, o termo de ocorrência da inspeção, as faturas que você eventualmente queira fazer a revisão, o cancelamento, também são necessárias, as cópias, os documentos pessoais, os números de protocolo de atendimentos que foram gerados em relação a essa questão. Enfim, tudo que possa instruir, que possa comprovar que a sua reclamação ela é devida, você tem que trazer. Nesse sentido, por exemplo, o representante da CELPA até informou que a população pode se dirigir aos postos de atendimento. A população também pode vir aqui onde nós estamos, mas eu lhe pergunto com relação ao interior do Estado. Vocês também acompanham essa situação? A Defensoria Pública ela é o acesso à justiça do cidadão. Então, onde houver defensor, qualquer demanda relacionada, seja a CELPA, seja outra em relação que tenha violação de direito, está aqui para atender. Agora, com relação a 12 denúncias por dia, é um número relativamente grande até. O que a Defensoria Pública está fazendo diretamente à CELPA para tentar resolver essas situações? O núcleo do consumidor da Defensoria Pública, ele tem um canal direto com a CELPA, que em um primeiro momento nós tentamos a conciliação por meio de contato telefônico e e-mail com a CELPA. Isso, inclusive, agiliza a resolução das demandas sem precisar ajuizar um processo contra a CELPA, que pode demorar muitos anos para ser resolvido, e apenas não sendo exitoso, não sendo positiva essa resolução extrajudicial nessa primeira fase, é que a gente passa realmente a propor uma ação judicial para reparação de direito. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Márcio Clotilde, de Defensoria Pública do Estado, fica aqui na área comercial de Belém, bem ao lado ao Espaço da Palmeira. O horário de atendimento é a partir das 8 horas da manhã. Perfeito, Ronan. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Ronan. E a gente continua falando sobre esse assunto aqui no Bom Dia Pará. Recebemos aqui no estúdio a promotora de justiça, a doutora Joana Coutinho. Doutora Joana, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Olá, doutora Joana. Bom dia. Boa sexta-feira. Bom, em relação a tudo que a senhora acompanhou, eu acho que tem acompanhado aqui junto com a gente, de que forma o Ministério Público pode auxiliar nessa questão desses conflitos entre consumidores e CELPA, já que estamos falando dessas cobranças supostamente indevidas? O que a defensora acabou de falar ali, realmente houve um aumento da demanda muito grande da reclamação contra a CELPA. Semana passada nós recebemos um representante de uma comunidade do bairro do Guamá, que nos levou uma representação com pedido de providências de aproximadamente 300, 350 contas, consumos, que, segundo o representante daquela comunidade, estariam muito acima do nível de consumo de cada cidadão. O que acontece? No dia seguinte, nós reunimos com a direção da CELPA, que pediu um prazo para analisar essas contas, porque, segundo o representante da empresa,
Eles estão fazendo novos investimentos no bairro. O bairro é um bairro muito populoso, aproximadamente 95 mil contas, consumo que tem no bairro, que vão ser trocadas. Então, pela explicação deles, seria a mudança da unidade consumidora que está causando isso, porque algumas pessoas ainda estavam pagando muito pouco. Contas de 16, 18 reais, que é apenas para manter a ligação da energia. Sim. Só que existe um disparate, tá? A pessoa pagava, suponhamos, 100 kW, passou para 1.000 kW. Então é muito grande essa diferença. Né? E é justamente essa preocupação das pessoas, doutora, porque o que acontece é o seguinte: a pessoa é surpreendida com aquele valor, às vezes chega a 2.000, 3.000 reais. Inclusive temos vários comentários de pessoas que passaram por isso. E aí o que acontece? A orientação é procurar a CELPA. Chegando lá, as pessoas são orientadas a fazer a renegociação daquele valor, porque a energia não vai ser religada. Qual a orientação para o consumidor? Ele não paga a conta, ele faz a negociação para ter energia religada, porque realmente a pessoa precisa de energia. Se não pagar, se não renegociar, não volta. E aí, qual a orientação para essas pessoas? Não, o consumidor ele tem o direito de contestar a conta se ele tem certeza que ele não consumiu toda aquela. Mas não vem acontecendo isso, doutora. Mas sem que a conta seja cortada, como o Márcio perguntou? Porque acontece o seguinte: eles não pagam, a CELPA vai lá e corta a energia, e aí a pessoa tem que ir à CELPA fazer a renegociação. Se não fizer a renegociação, segundo as mensagens várias que recebemos, a energia não volta. E aí? Então, neste caso, eles têm que procurar de imediato ou a Defensoria Pública ou o Ministério Público. Não está correto cortar energia? O serviço de energia elétrica é um serviço essencial. Eles não podem cortar a energia desse cidadão, porque quem está causando essa mudança é a própria empresa, porque ela está mudando, melhorando os padrões, e os consumidores foram surpreendidos. A empresa tinha que informar, é direito do consumidor, receber essa informação de que vai ser feita uma mudança, que eles vão trocar a unidade consumidora dele antes do serviço ser feito. E outra coisa, a empresa tem que guardar a unidade consumidora anterior, e conferindo quanto era o consumo do cidadão, para começar a contar o consumo dele a partir do zero, que é quando ele colocou um novo medidor, e não fazer um cálculo que supostamente está sendo feito. O cidadão está com uma conta de 18 reais, aí coloca a nova unidade, ele apresenta uma conta em quilowatts, 300 quilowatts. A empresa vai fazer um cálculo para trás de 5 anos? Não, ela não pode fazer isso. Exatamente. Ela tem que fazer um cálculo, no máximo de 12 meses para trás, e depois negociar com o cidadão. Inclusive, não é mandar a conta para o cidadão e dizer, paga. Não, ela tem que chamar o cidadão e negociar, porque o cidadão não contribuiu para aquilo. Quem provocou aquilo foi a empresa. Pois é curioso a senhora falar sobre isso, doutora, porque a gente procurou a ANEEL sobre essa questão de cobrança acumulada. A ANEEL disse o seguinte: que a empresa tem até 90 dias para cobrar esse valor acumulado, segundo a ANEEL, caso haja algum problema no equipamento e falta de marcação. A ANEEL dizia ainda que esse prazo pode chegar a 3 anos, caso a empresa identifique que o consumidor tenha feito furto de energia. Mas veja bem, são situações diversas. Furto de energia é crime. Sim, mas você também está furtando energia. Mas neste caso do bairro do Guamá, a empresa está mudando a unidade consumidora, e nessa mudança houve um reajuste absurdo para o cidadão. Nós recebemos uma reclamante na promotoria que a média do consumo dela era 200 kW. Passou em julho, salvo engano, para 1.000. E em julho passou para 6.000. Não existe ninguém que consome 6.000 de quilowatts de energia no mês. Ou seja, isso provavelmente configura erro na contagem. Erro na contagem, erro na conferência da empresa. Então a empresa tem que recalcular, tem que fazer uma revisão na unidade consumidora do cidadão para verificar se realmente aquele consumo a operação está correta, entendeu? Certo, então a orientação para o consumidor: ele procura a CELPA, enquanto ele não coloca aquele valor, a energia não pode ser cortada. Não. E aí ele procura a CELPA, tenta verificar. E se a CELPA não aparecer para fazer a verificação do relógio, o que ele tem que fazer? Procura a Defensoria, Ministério Público? Procura a Defensoria, o PROCON, o Ministério Público também pode procurar, mas quando se trata de
direito individual, os órgãos competentes é a Defensoria Pública e o PROCON. O Ministério Público, nós vamos receber normalmente quando há uma demanda coletiva, não certo. individual. Mas eles podem procurar que a gente atende também. O Ministério Público já está atento a essa questão, não é verdade? Acho que o órgão já está bem atento a essa questão. Então a gente espera que se resolva o quanto antes. Até porque são muitas reclamações. Estamos recebendo de várias cidades, pessoas reclamando de cobranças abusivas, valores muito diferentes. E aí a gente continua acompanhando esse caso, doutora, e sucesso nesse trabalho. A gente espera que realmente haja um consenso aí entre consumidores e a companhia. Porque a partir do momento que o consumidor não concorda, é direito dele contestar. E a empresa é que tem que provar que ele consumiu, e não ele. A empresa que tem que dizer, não, está aqui, você consumiu realmente esse valor. Se a empresa não conseguir comprovar, ela tem que retirar o correspondente ao valor que estão cobrando. A gente pede, então, enquanto Ministério Público, que a qualquer avanço em relação a essas negociações ou a qualquer novidade em relação a tudo isso, a senhora entre em contato de novo com a gente para a gente acompanhar bem essa história, porque tem muitos consumidores interessados em resolver essa questão dessa discrepância nas contas. Nós estamos também marcando uma reunião, não definir a data com a ANEEL, porque como existe uma demanda muito grande de reclamação ultimamente, nos últimos 30 dias contra a empresa, nós teremos que conversar com a empresa, com a agência que controla a empresa CELPA. Muito bem, doutora. Obrigado pelas informações. Um bom dia e bom trabalho. Obrigada, bom final de semana. E olha, a nossa produção entrou em contato com a ANEEL, que é a agência que regula o serviço de energia elétrica no país. A ANEEL recomenda que, em caso de reclamação, o consumidor procurar primeiro a CELPA e, caso o atendimento não seja satisfatório, aí sim deve procurar a ANEEL. Sobre a questão das cobranças acumuladas, a ANEEL disse que com até 90 dias elas podem ser cobradas sim, caso haja algum problema no equipamento e a falta de marcação. Pois é. Esse prazo, inclusive, que o Márcio falou agora, pode chegar a 3 anos, caso seja identificado que o consumidor tenha feito um furto de energia, o chamado gato, o que é crime, vale a pena informar. E eles disseram também para a gente que o consumidor pode registrar as reclamações na central de atendimento pelo número 167 ou então pelo próprio site da agência. Bom, nós procuramos a CELPA, que disse que está investindo na melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica e também atuando na normatização das medições. A CELPA informou ainda que quem quiser pode entrar em contato com a central de atendimento ao cliente pelo 0800 091 0196 ou ainda nas agências de atendimento presencial.